Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o vídeo trata de um widget muito bacana e que eu constantemente vejo a galera perguntando muito, que é o widget chamado Drop Down Button. Para quem não sabe do que eu estou falando, o Drop Down Button é aquela famosa caixa de seleção que quando a gente clica, ele mostra para a gente uma lista de opções que a gente pode selecionar uma delas, beleza? Esse widget aqui, pessoal, a documentação dele encontra-se no site do próprio Flutter. Então, se vocês quiserem ler com mais calma e obter mais detalhes referentes a ele, vocês visitem aqui o link na descrição para vocês, para tornar mais prático. E o exemplo que a gente está utilizando aqui trata-se de um seletor de gênero que está aqui. Esse é o código deste exemplo. Aqui, pessoal, eu coloquei só uma lista de gêneros, que eu só chamei aqui de masculino e feminino, só para exemplificar mesmo. E aqui embaixo vem o código desta tela. Então, nós temos o nosso scaffold com app bar, o body, um center e o nosso drop-down button. O drop-down button, ele aceita uma tipagem. Essa tipagem aqui, galera, vai especificar o tipo de dado que vai ser retornado quando a gente fizer essa seleção aqui, ó. No momento que a gente clicar, ele vai retornar um valor. Qual é o tipo desse valor? É o que está especificado aqui. E o drop-down button, obrigatoriamente, vai exigir a implementação de dois parâmetros, o items e o onChanged. O items, ele está relacionado com os valores que serão apresentados na lista no momento em que a gente clicar no widget. E ele espera uma lista de drop-down menu items, que são esses carinhas aqui. Então, o drop-down menu item espera um child e um value, e ele obriga a implementação desses dois campos, desses dois parâmetros. O child é o que vai aparecer aqui para vocês, tá? Ele é um widget, e aí vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui. E o value é o valor que vai ser, de fato, retornado no momento em que for feita essa seleção. Beleza? Então, obrigatoriamente, vocês têm que implementar o items e o onChanged é o método que vai ser executado no momento em que a seleção for feita. Então, é um método, uma função, né, que retorna o value. Esse value aqui é o valor correspondente ao elemento que a gente selecionou. Vai estar aqui nessa variávelzinha local value. E ele disponibiliza isso para a gente fazer o que a gente quiser com ele. O que eu estou fazendo aqui nesse caso? Eu criei uma variável chamada selected gender, que seria, né, o gênero selecionado, que eu declarei aqui em cima. E eu atribuí o valor selecionado, do elemento selecionado, a esta variável, fazendo um setState aqui. Para que é o setState? Para ele atualizar a minha interface para pegar, né, para enxergar esse valor atual, esse valor novo do selected gender. E aí, pessoal, apesar de não ser obrigatório, para isso aqui funcionar, vocês vão ter que implementar o value também, o atributo value do dropdown. Ele não é obrigatório, mas se vocês não colocarem o value, se vocês não implementarem o value, ele não vai mostrar nada
depois que vocês fizerem a seleção. Ok? O hint também é opcional. Ele é o que vai dar a dica, né? Por exemplo, se eu mudar aqui para gender, tá vendo? É como se fosse uma dica mesmo do que o usuário vai selecionar através daquela caixa de seleção, aquele seletor. E existem outros atributos que vocês podem brincar aqui, outros parâmetros, como a questão de alinhamento, autofocus, border radius, que ajusta aqui o raio dessa janelinha suspensa, que mostra os itens, enfim. Elevation, ícone, vocês podem mudar o ícone que aparece aqui, ó, nessa setinha. Então eu encorajo vocês aí a brincar com essas outras opções de drop-down. Lembrando também que a documentação descreve o propósito de cada uma dessas propriedades, cada um desses atributos. Então, deem uma lida depois. Mas aí, pessoal, isso aqui é um exemplo muito simples, né? Reparem que eu fiz aqui a construção dos itens, das opções de seleção, na mão mesmo. E na prática, não é bem exatamente dessa forma que vai acontecer. Muitas vezes, vocês se depararão com uma situação em que vocês vão precisar construir esses itens dinamicamente de acordo com a resposta de um acesso a uma API ou de um acesso a um banco de dados. Então, não tem como a gente fazer isso aqui na mão, né? Então, é isso que eu quero demonstrar aqui para vocês agora. Além dessa telinha de exemplo, a gente vai mostrar, a gente vai ver como que isso seria feito, tanto usando o setState, né, se a gente fosse fazer uma requisição externa e para mostrar os dados na tela usando o setState, quanto também com uma outra reatividade que vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Eu vou usar o Change Notifier porque eu acho ele mais simples, ele é do próprio Flutter, ele, né, não depende de pacotes externos para funcionar. Mas vocês podem fazer aí usando o que vocês quiserem, MobX, o Block, Value Notifier, enfim, qualquer reatividade vai funcionar também. E antes da gente prosseguir para essa parte, vamos dar uma analisada na estrutura da nossa aplicação. Eu criei aqui uma pastinha Core que vai ter os models, e aí o que a gente vai simular aqui é uma aplicação comum de a gente encontrar o uso desse cara, que é para a seleção de UF e cidade. Eu não vou implementar a cidade no vídeo para não deixar ele grande, mas a gente vai fazer pelo menos a da UF. E a API que a gente vai consumir vai ser a API do IBGE. Então, tenho aqui já 2 links que eu posso até deixar também na descrição para vocês. O link que vai puxar a lista dos estados, ó, com as suas siglas e nomes e tal. E temos também o link dos municípios. Aí o link dos municípios aí vai depender do que a gente vai colocar aqui na sigla, né? Então, se eu colocar, por exemplo, Rio de Janeiro, ele vai listar para mim todas as cidades do Rio de Janeiro. Beleza? Essa é a API que a gente vai consumir, a fonte dos nossos dados. Então, eu criei aqui na minha aplicação 2 classes para representar as respostas dessas chamadas à API. O UF Model, que aí daqui da UF eu só vou aproveitar a sigla, eu só quero pegar a sigla e o nome. Então, eu criei aqui uma classe com a sigla e com o nome. Fiz aqui o FromMap e o ToMap. Eu não vou entrar em detalhes desse cara aqui. Eu vou deixar um card aqui para vocês. Eu tenho já um vídeo falando sobre isso. A única coisa que é importante a gente comentar aqui é a implementação da questão da igualdade. A gente precisa ensinar, especificar para o Flutter como que ele vai comparar esses objetos, senão não dá problema.
senão, na verdade, vai dar problema. Ele não vai conseguir comparar o objeto selecionado, quando a gente clicar nas opções, com os objetos da lista. Então, a gente precisa fazer esse override aqui. Existe uma classe que ajuda... Existe uma extensão que ajuda vocês a fazer isso, que é o Dart Data Class Generator. Se não me engano. Tá aqui, ó, Dart Data Class Generator. Então, ele dá essa opção de vocês fazerem essa parte aqui, ó, Generate Equality. Mais fácil demonstrar aqui para vocês. Aí, o Fmodel. Vou deletar essa porção aqui. Então, aqui a gente tem a nossa classe simplesmente com o toMap e o fromMap. Inclusive, a extensão ela faz isso também. Então, o que eu fiz? Eu cliquei aqui na classe, vim aqui na lâmpada e gerei aqui, ó, o Equality. E aí ele automaticamente gera esse override aqui da igualdade para a gente, levando em consideração todos os atributos da classe. Beleza? Então, não pode esquecer de fazer isso aqui, senão não vai funcionar. Então, temos uma classe para o UF, uma classe para a cidade, que aí aqui da cidade eu só utilizaria o nome. Mais uma vez aqui o toMap e o fromMap. Lembrando que o Data Class Generator aqui ele já faz isso também, porque ele já tem, então ele não está mostrando. E mais uma vez temos também que fazer o override aqui do operador de igualdade. Ok? Sempre que a gente for trabalhar com classes assim, pessoal, para o drop-down e para outras ocasiões também, a gente vai precisar ter isso aqui implementado. Existe um pacote que vocês podem utilizar para isso, chamado Equatable. Aqui no pub.dev, Equatable. No Equatable, basta vocês herdarem aqui de Equatable, aí ele vai pedir para vocês fazerem o override aqui do props. E aí aqui dentro dessa lista vocês passam quais os atributos que vocês querem que sejam levados em consideração na hora de verificação da igualdade. Então, vocês podem utilizar essa abordagem aqui também. Ele funciona tanto com herança quanto também com mixing, né? Às vezes vocês querem implementar o Equatable já numa classe que tem alguma herança implementada, então vocês podem também utilizar o Equatable Mixing, que aí ele entra como mixing aqui embaixo. Beleza? Vocês podem utilizar também, ele até dá um comparativo aqui, ó, da diferença de uma classe sem o Equatable, como que vocês fariam essa questão da igualdade, e com Equatable, como que ele ficaria aqui a diferença no resultado. Então, tanto faz aí, vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Ok? Então, esses dois modelos. O que mais a gente tem aqui na aplicação? Temos a pasta de Services, que é o que vai fazer o acesso, propriamente dito, à API. Para fazer as requisições, estou utilizando nessa demonstração um pacote chamado DIL. Gosto muito dele, mas vocês podem utilizar o que vocês quiserem também, HTTP, UNO, o que vocês acharem melhor, desde que faça requisições HTTP, né? Então, vamos utilizar aqui o DIL para fazer as requisições. E aí eu tenho aqui a classe UF-Service, que eu vou utilizar para fazer a busca aqui de todas as UFs. E tenho a classe City Service, que vai fazer para a gente a busca de todas as cidades de uma dada UF. Ok? Então a gente passa o UF para cá, puxa a sigla dela e faz a requisição. E aqui na pasta Módulos,
nós temos um módulozinho para cada parte da nossa aplicação. No caso, a Home é a telinha aqui inicial do menu. O Example é o que a gente estava analisando lá no início dos gêneros. E agora a gente vai trabalhar aqui no nosso set state. Eu já deixei uma pequena estrutura montada aqui também, só para ganhar tempo, tá? Mas basicamente o que eu fiz? Eu fiz uma instância aqui do Deal, estou fazendo aqui embaixo, na verdade, né? Eu declarei aqui em cima, uma instância do Deal, uma de UF Service e uma de City Service. Pessoal, importante ressaltar que eu não estou me preocupando neste vídeo com boas práticas da programação. Aqui, o ideal seria a gente primeiro fazer tratamento de erros, tá? Isso é uma coisa que a gente já observa desde aqui de trás. Porque como eu estou fazendo uma chamada externa, existem vários problemas que podem acontecer decorrente disso. A API pode estar indisponível, o usuário pode estar sem acesso à internet. Então, tratem erros aí nas aplicações de vocês. Como que para a gente só não é o foco, eu deixei essa parte de fora. E aqui, o ideal seria a gente trabalhar com um serviço, um sistema de injeções de dependências, para a gente não precisar ficar fazendo essas instâncias aqui. Mas existem várias opções que vocês podem utilizar, como o Gerrit, ela é sensacional. Vocês têm o Injectable, também que trabalha com o Gerrit, tem o Flutter modular, tem o GetX, enfim. Existem vários sistemas que vocês podem utilizar aí. Então aqui eu fiz a instância dessas classes que eu declarei aqui em cima. E aqui eu declarei duas variáveis que vão ser as nossas nossos itens selecionados. Mais uma vez, não vou implementar a parte de cidade, vou demonstrar só com a UF, mas o exemplo que eu colocar no GitHub, eu até deixo com a UF também, com a cidade, perdão. Então vamos lá. Temos aqui um scaffold com AppBar e o corpo da nossa aplicação. Geralmente, quem trabalha direto só com set state vai fazer uso de um cara chamado Future Builder para poder fazer a parte das requisições. O Future Builder ele exige que vocês implementem o Builder, né, o parâmetro, a propriedade Builder, e ele tem também aqui uma Future que a gente pode passar, que vai ser a Future que ele vai executar no momento que ele for construído. Que para a gente vai ser o quê? A nossa chamada à API. Então aqui ele vai chamar o nosso UF Service.fetch all UFs. Aí a gente pode aproveitar e já tipar o Future Builder, que ele já entendeu que é uma lista de UF model, mas a gente pode deixar isso bem especificado aqui, ó. List de UF model. E o builder dele, o que ele espera? Ele espera um contexto e um snapshot. Então aqui, ó, context e snapshot. O snapshot, pessoal, ele está reclamando aqui desse constant, só tirar. O snapshot é a variável que vai conter o resultado da nossa requisição, tenha sido ele um resultado positivo, né, de sucesso ou não. Então aqui eu vou fazer só uma breve verificação, não vou analisar o estado da conexão dele não, só para facilitar, para simplificar, eu vou verificar se existe dado aqui dentro, snapshot.hasData. Se tiver, eu faço alguma coisa, se não tiver, eu faço outra. Então eu vou colocar aqui, ó, se não houver dados no snapshot, eu vou retornar puramente aqui um circular progress indicator, que eu vou entender assim, ó, ainda não foi feita a requisição, vamos aguardar, o loading. Caso contrário, se tiver algum dado, é porque a requisição já foi feita e já foi obtida a resposta. Então eu vou retornar o nosso drop-down button, que é o widget que eu quero montar. Para eu não precisar ficar escrevendo snapshot,
data, que é onde vai estar nossa resposta o tempo todo, eu vou só extrair isso para uma variável aqui, ó, final, aí é uma list de UF model, o fs é igual a snapshot.data, ok? Faltou, não, tem uma a mais aqui, foi mal. E aí, como eu não estou preocupado com o erro, eu vou botar esse ponto de exclamação aqui, porque ele entende que o resultado pode ser nulo, tá? Mas como a minha API eu especifiquei que ela não retorna nulo, então eu coloquei esse ponto de exclamação aqui para ele funcionar direitinho. Beleza. E aí agora a gente vai trabalhar na construção do drop-down. Então, ó, ele já está dizendo aqui para a gente que o parâmetro itens é exigido. Então a gente vem aqui, ó, itens. E agora ele está reclamando que o parâmetro onChanged também é exigido. Então a gente vem aqui embaixo, onChanged. Beleza? Podemos fazer a nossa tipagem. O tipo de dado que vai ser retornado a partir da nossa seleção vai ser o quê? Nesse caso vai ser um UF model, vai ser um objeto da classe UF model. E aí agora a gente vai trabalhar nos itens. Bruno, como que a gente vai construir os itens se eu não sei quais são esses itens, quantos deles vão chegar aqui? Aí é que tá. Olha a beleza. A lista das UFs encontra-se nessa variável. Então, como é uma lista, existe um método chamado map, que é das listas, né, dos iteráveis, que basicamente vai fazer o quê? Ele vai varrer a nossa lista e vai permitir que a gente retorne outra coisa a partir desta lista. É uma lista nova de outro tipo, de outro conteúdo. Então eu vou mapear a minha lista de UFs e para cada UF eu vou retornar um drop-down menu item. Ok? Vou botar as vírgulas aqui para ele quebrar direitinho. E aí aqui ele exige, né, a gente implementa o child. Então eu vou colocar aqui o text. O que eu quero que o usuário veja? Eu posso utilizar aqui, por exemplo, a sigla. Tudo bem? É o que vai ser apresentado para ele na tela. E o que vai ser retornado? Qual é o value que vai ser retornado a partir dessa seleção? Vai ser a minha própria UF. Só que o que ele está reclamando aqui? O map, pessoal, no Dart, ele retorna um iterable. E esse items aqui deveria ser uma lista. Então, aqui no finalzinho do map, a gente ainda tem que fazer isso aqui, ó, ponto to list. Pronto, parou de reclamar. Tudo bem? Com isso aqui, ó, viu que ele já fez o loading, já mostrou uma listinha aqui para gente. Se eu clicar aqui nele, já temos aqui os nossos estados. Ah, Bruno, eu não quero mostrar a sigla, eu quero mostrar pelo nome do estado. Beleza, então é só mudar aqui o text. Ao invés de utilizar o sigla, a gente usa o nome. Então, na hora que a gente clicar nele, já aparece para a gente aqui o nome dos estados. O que falta a gente fazer? Tá pronto? Não. Por quê? Porque quando a gente clica numa das opções, nada vai acontecer porque a gente não especificou aqui nada do onChanged. Então, o que eu quero que aconteça quando o item ali for selecionado? Eu quero que o valor seja atribuído à minha variável selectedUF. Então, eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó, setState. Por que o setState? Porque eu preciso que a minha interface seja reconstruída depois que essa seleção for feita para poder refletir uma alteração. Então aqui, ó, selectedUF recebe o value que a gente vai receber daqui. Ok? Então com isso, ó, será que vai dar certo? Selecionei aqui Maranhão, por exemplo.
Opa, não apareceu nada. Por quê? Volto a dizer. O drop-down, ele exige somente a implementação do items, né, do items e do onChanged. Ele não exige a implementação do value, que é o que de fato vai mostrar para o usuário o que está selecionado. Então a gente vem aqui só e faz o seguinte. Opa, depois do onChanged ou antes, enfim, value. Quem é o value? Quem é o valor selecionado? A selected, o F. Aí agora sim ele passa a mostrar aqui para gente. Eu acho mais bonitinho o uso das siglas, tá? Então eu vou voltar aqui o text para o f.sigla. Pronto, assim eu acho mais bonitinho. Beleza? Só que antes da gente fechar essa parte, e aí aqui é só isso, tem um detalhe que vocês precisam levar em consideração, e é bem importante. Se a gente abrir aqui a nossa DevTools, Ctrl Shift P ou Command Shift P no Mac, aí basta digitar aqui, ó, DevTools, e aí vai aparecer a opção Flutter DevTools. Uma das opções aqui é o Network Page. Vamos observar uma coisa aqui, ó. Vou até puxar essa abinha para cá. Vou abrir a página que a gente acabou de construir. Ele fez uma chamada à nossa API, conforme esperado, porque o Feature Builder, quando ele foi construído, ele executou essa feature. Show! Só que olha só o que vai acontecer no momento em que a gente fizer a nossa seleção. Aqui, ó, pegar, por exemplo, Minas. Ele fez mais uma requisição. Por quê? Por que ele fez isso? Justamente por causa do set state, galera. O que está acontecendo aqui quando o set state é executado? Vou colocar um breakpoint aqui em cima. Na hora que a gente chama o set state, ele está reconstruindo tudo que está dentro desse build aqui da tela. Então, quando a gente faz uma nova seleção, ele está reconstruindo todo o build e dentro dele está justamente o Feature Builder, que por sua vez, quando for construído, ele vai executar novamente a feature dele. Isso aí, pessoal, pode ser muito prejudicial para a aplicação de vocês. Primeiro, porque aí a gente está consumindo banda do usuário desnecessariamente. E segundo, se vocês estiverem fazendo acesso a um banco de dados em que vocês pagam por uso, vocês estão gastando franquia à toa e no final do mês a conta de vocês pode vir bem pesada, especialmente em serviços como o Firebase, onde vocês pagam por documento, pelo menos até o momento desse vídeo costumava ser por documento. Então a franquia conta por número de documentos. Então se nessa chamada foram feitos o acesso a 26 documentos, na hora que ele for reconstruído, ele vai gastar mais 26 documentos a cada set state, ok? Então, uma solução aqui seria componentizar esse menu e fazer o set state somente lá dentro dele, né? Dentro da classe dele, para não acontecer o rebuild desse cara inteiro aqui, desse pedaço todo. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, beleza? E com as outras opções de reatividade, a galera que aí já curte um MobX, um block da vida, como que vai ser feito isso? A estrutura aqui está bem similar. Então, mantive aqui a declaração da instância do DIL, do serviço de UFs, do serviço de cidade, mas agora a gente tem dois caras novos na jogada. O F-Controller e o City Controller, que vão ser responsáveis por cuidar da parte de regra de negócios desse UF e da cidade. O que nós temos no momento nessas classes? Nada. Né? Por enquanto, nada. Eu vou deixar ele já aberto aqui.
Então aqui no init state eu fiz as instâncias e aqui embaixo a gente tem a mesma coisa da tela do set state, né? O scaffold com app bar, com centro, com widget. Então vamos lá. Com a parte de reatividade, a gente começa a poder mais facilmente tirar a regra de negócios da tela de interface, né, de código de tela, e colocar isso numa classe separada. Então, é aqui a nossa UF Controller, vocês podem chamar de Store, de Block, do que vocês quiserem. Como eu estou usando o Change Notifier, então eu estou herdando aqui de Change Notifier, eu preciso fazer isso para funcionar. Volto a dizer que o Change Notifier é nativo do Flutter, aqui ó, Flutter Foundation. Então vocês não precisam instalar nenhum pacote para fazer uso desse cara. O único pacote que nós estamos utilizando aqui mesmo é o do Gil, tá? Para fazer as requisições aí, HTTP. Então vamos lá. O que eu quero aqui dentro? Primeiro eu vou ter uma lista de UF Model, que vai ser as minhas UFs. Eu vou até iniciar com uma lista vazia. E eu vou ter a minha variável UF Model, que seria a UF selecionada. Tudo bem? Mais uma vez, volto a dizer, não estou preocupado com padrões e boas práticas aqui e tal, que é só para demonstração. Do meu ponto de vista, o ideal seria ter, já que são duas reatividades aqui, o ideal seria ter duas classes separadas, uma para cada, mas enfim. Então aqui eu vou construir um método que vai fazer a requisição. Então, fetch vai executar, né, a feature. Vou chamar de fetch all UFs. Ele vai ser assíncrono. Volto a levantar a questão do tratamento de erro, né? Vou parar de ficar falando isso para não ser chato. Você já entendeu. Então aqui, ó, o UFs recebe um await service.fetch all UFs. Então eu vou fazer a requisição, ela vai me retornar uma lista de UFs e eu vou armazenar essa resposta aqui dentro do meu UFs. Acabou? Não. Eu preciso, como foi feita uma mudança nessa variável, eu preciso notificar quem estiver prestando atenção nela que houve essa mudança. E como que a gente faz essa notificação? Que é o que vai gerar a reconstrução da tela. Através de uma função chamada Notify Listeners, que vem aqui do próprio Change Notifier, beleza? E eu já vou deixar pronto aqui também um outro método que vai ser o set selected UF. E aí aqui eu recebo por argumento o meu value, que é do tipo UF model, né? E aí aqui o que ele vai fazer? Somente isso aqui, ó, selected UF recebe o value. E o notify listeners. Eu vou notificar quem estiver prestando atenção no valor desta variável. Houve uma mudança, reconstrói aí para você ver o que mudou, ok? Então, por enquanto, no controller é só isso aqui. E aí lá na nossa tela, a gente vai ter o nosso drop-down. Só que eu preciso de um builder capaz de escutar essas alterações que vão acontecer dentro dos meus controllers, das minhas stores ou dos meus blocks. Uma forma da gente conseguir esse resultado, também sem precisar instalar nenhum pacote externo, é fazendo uso do Animated Builder. Pô, Bruno, Animated Builder, isso está com cara de ser algo relacionado à animação. Sim, e vocês estão corretos. Só que olha só que bacana. Ele exige um animation, mas qual é o tipo do animation? Ele é um listenable. Só que, se a gente observar aqui o Change Notifier, o que é o Change Notifier? Olha, que coisa! Ele implementa um listenable. Então, sim,
O Change Notifier ele é compatível com este atributo aqui, Animation. Então, se a gente passar o F Controller aqui, ó, ele aceita de boas. Beleza? E aí o Builder, ele espera um Context e um Child. E o que a gente vai passar, o que vai acontecer aqui dentro? Aí vai acontecer a nossa regrinha, né? Similar ao que a gente implementou lá na telinha do SetState. Então aqui eu posso fazer o seguinte, se meu UF controller ponto UFs estiver vazio, ou seja, se não tiver nada dentro de UFs, significa que a requisição ainda não foi feita, então eu retorno aqui um Circular Progress Indicator. Caso contrário, significa que ele já foi preenchido, a requisição não deu certo. Retornaremos um drop-down button. De que tipo? O que vai retornar dentro da seleção? O F-Model. Aí ele vai obrigar a gente a implementar o onChanged. Vai obrigar a implementar o... Está reclamando aqui que ele não encontrou o F-Model, faltou a gente importar. Então é só clicar nele aqui, lâmpada, import. Vai pedir para a gente implementar o items. Beleza? E aí aqui dentro do items é a mesma filosofia. A gente vai mapear as nossas UFs. Posso extrair isso para uma variável também, para questão de legibilidade. Final list de UF model. UFs recebe UF controller ponto UFs. E aí aqui dentro do meu drop-down button, no items dele eu vou mapear essas UFs. Lembrando que ela tem que retornar aqui no final, tem que fazer o toList. E aí, para cada UF, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar um drop-down menu item. Aqui dentro a gente pode passar nosso child. E aí vai ser o text. O que vai ser apresentado para o usuário? O f.sigla. E o value? Qual é o valor que vai ser retornado dessa seleção? A UF propriamente dita. Ok? Então, isso já deve ser o suficiente. Quase, né? Falta a gente fazer o que aqui? O onChanged. O onChanged, ao invés de ele chamar um setState, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o UFController ponto setSelected UF. E aí a gente vai pegar esse valor e passar aqui dentro. Só que, como a gente não tem opção nula, então eu posso colocar esse pontinho de exclamação aqui, que é o que garante que o value não vai ser nulo. E, por fim, implementando aqui o nosso value, quem é o nosso value? Vai ser o próprio UFController.selected UF. Ok? Então, se a gente sair e voltar aqui, a gente vai ver que não vai acontecer nada. Ele vai ficar mostrando o load infinitamente. Por quê? Porque diferente do Feature Builder, que executa a nossa feature automaticamente, quando a gente passa a usar uma opção de reatividade, a gente precisa fazer isso na mão. Então, uma alternativa seria, dentro do init state, a gente fazer a chamada fcontroller.fetch all UFs. Aí agora sim, se a gente sair da nossa telinha e voltar, pronto. Foi tão rápido que mal deu para ver o loading aqui. Já temos o nosso widget construído, temos a nossa lista de estados e quando a gente seleciona, ele já aparece aqui para a gente. Lembrando que vocês podem colocar aqui também o hint, customizar o drop-down button do jeito que vocês quiserem. E aí uma coisa bacana é que nessa abordagem a gente não precisa se preocupar muito com essa parte de rede. Porque como a gente externalizou, deixa eu só limpar aqui para a gente ver. Ó. Chamei aqui a tela, ele fez a requisição. E agora
quando eu faço essa seleção aqui, essa requisição ela não vai ser feita novamente, ela não é chamada novamente em lugar algum. Então, isso aqui já também ajuda a resolver a questão do cuidado, né, com a quantidade de requisições que vão ser feitas, ok? Pessoal, então por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E aquela velha ladainha de sempre, né? Se gostou do vídeo, deixa o like, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E é isso aí. Obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!